Telespectadores da Record News, o meu cordial boa noite. Neste momento, estamos iniciando o seu já tradicional Conexão ND. Hoje, mais uma presença especial dentro da nossa programação jornalística. A presença do arquiteto, urbanista e professor Ângelo Marcos Arruda. Ele é nordestino de Alagoas, onde nasceu, formou-se em arquitetura em 1979 no Recife, Pernambuco. No ano seguinte mudou-se para Campo Grande, capital do estado do Mato Grosso do Sul, e lá morou até 2017. Aposentado, no ano seguinte transferiu-se para Florianópolis. Dirigiu o mais novo Instituto de Planejamento Urbano de Campo Grande. Durante 35 anos foi professor e especialista em planejamento urbano, um dos desafios aqui de Santa Catarina, da capital principalmente. É vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil de Santa Catarina e titular do Conselho da Cidade de Florianópolis. Autor de vários livros e pesquisas, membro editor do jornal americano Urban Planning e da revista brasileira Vidrovírus. Doutor Ângelo Marcos Arruda, muito boa noite, seja bem-vindo no Conexão ND. Boa noite, Moacir, obrigado pelo convite. Primeiro, eu explico um pouquinho, antes de nós entrarmos numa matéria que é o plano diretor da cidade, a urbanização, centralidades, etc. Por que formado em Alagoas, vai para Pernambuco e em seguida vai para Campo Grande? Eu estou descendo, né? Sim. Saio do Nordeste, vou para o Centro-Oeste e estou no Sul. A motivação de Campo Grande foi uma proposta... Exatamente. E nessas cidades eu me formei, na segunda trabalhei e agora na terceira eu estou me dedicando a estudar Florianópolis e a contribuir, né, com a discussão de planejamento e urbanismo. É a minha área de estudo, é o meu... as minhas ideias e professor e etc, né? E encontrei aqui um terreno especial, né, de discussão de planejamento urbano. A decisão de vir para Florianópolis, depois de aposentado, o que Meus filhos vieram para cá em 2004 fazer engenharia sanitária Família ambiental. Manda, né? E aí eles me puxaram, né? Sim. Puxou eu e minha esposa, nós nos aposentamos no mesmo ano. Sim. E com isso a gente pôde, digamos assim, Mas desfrutar. Já tem alguma tendência? Em 87, eu conheci Florianópolis pela primeira vez, quando teve um seminário aqui de planejamento urbano, Sim. 10 anos do IPUF, 20 anos do IPUC de Curitiba. Sim. E um mês de nascimento do instituto que eu estava presidindo lá em Campo Grande. Os prefeitos de Floripa e de Campo Grande eram amigos, e aí eles nos convidaram e nós viemos para cá. E foi quando eu conheci Florianópolis pela primeira vez. Depois, voltei várias vezes para eventos, né? E a partir dos filhos virem para cá em 2004, eu comecei a assinar o jornal, a comprar, a participar de eventos. E aí eu comecei a conhecer e estudar. E na academia eu sempre estudei Florianópolis na minha disciplina de urbanismo. Doutor Ângelo, eu acho que Florianópolis está no fio da navalha, quer dizer, ou o Florianópolis se dá um jeito agora, entendeu, com o novo plano diretor, ou o Florianópolis corre risco sério em relação ao seu futuro, concorda? Sim. Moacir, nós temos 27 capitais brasileiras, 3 capitais são ilha. São Luís a maior, Floripa a segunda, Vitória a terceira. Tá? São 3 ilhas em que a habitação deve conviver com o turismo, com o comércio, tá? Sem indústria. As indústrias nessas 3 cidades estão na região metropolitana. O nosso caso aqui é clássico, né? Palhoça, São José, ok? Tá? Indústria na ilha a gente não tem, porque ela não convive legal com o meio ambiente. Professor Ângelo, eu tenho uma curiosidade. O senhor esteve aqui em 87, gostou da cidade e depois volta definitivamente com a família. A cidade mudou muito, hein? Muito. As 2 cidades, a de Campo Grande que eu morava e a de Florianópolis que eu passei a morar, né? Campo Grande chegou a 1 milhão de habitantes e Florianópolis a 516 mil. A de 87 era melhor A do de que a de hoje? 87 era diferente da de hoje. Muito. Né? Muito diferente, né? E veja só, amor, assim, população atraída pela quantidade de serviços bons e eficazes e pela paisagem natural, pelo turismo, né? Segundo dados estatísticos, chegam a Floripa por ano em torno de 9 a 10 mil pessoas. Mas apenas 800 unidades habitacionais são aprovadas pela prefeitura. O que é que acontece com esse 9.200? Estão por aí, morando na região metropolitana, ocupando áreas irregulares, né? E esse é um dos problemas que a gente tem em Florianópolis para resolver com o plano diretor. Eu considero que o mais grave é o problema das invasões. E vejo que no plano diretor, vamos conversar sobre ele também agora no programa, uma das premissas aí, das propostas de habitação social.
Como é que é possível você fazer isso, professor? A habitação social, ela é um parâmetro definido pelo governo federal há muito tempo, né? O nome muda, mas o parâmetro é o mesmo. Você tem uma população de 0 a 3 salários mínimos que constitui em torno de 85% do déficit habitacional. Os outros 15% de uma população de 3 até 50. Sim. Né? Muito bem. Então eu preciso priorizar essa turma de 0 a 3. Só que quando eu priorizo a turma de 0 a 3, eu tenho que ter crédito para a pessoa correr atrás e tenho que ter espaço na cidade para poder ela acontecer. Esse é o problema, o senhor sabe melhor do que eu. Os terrenos aqui, os imóveis, são muito caros. Muito caros. Onde é que estará disponível o imóvel, o terreno primeiro, para depois oferecer habitação? Então nós temos que vasculhar a ilha e percorrer todas as regiões, e não apenas algumas, e essa é a diferença do que está em vigor hoje para o que vai entrar em vigor se for aprovado. Nós aprovamos no Conselho da Cidade que qualquer um dos bairros de Florianópolis, inclusive no centro, inclusive em Jurerê, inclusive em qualquer lugar, né, digamos assim, de uma renda, Santa Mônica, Itacorubi, que tem uma renda mais alta, você pode encontrar lá um terreno de meio de quadra que não dê para fazer um prédio alto, tá certo? Que é o foco, e você chega ali e empreende 5, 6, 8 casas, tá? Cuja prestação caiba nesta população de 0 a 3. Veja, isso é uma equação aparentemente difícil de fazer, Moacir, mas não é. Não é porque ela nunca existiu. E se a gente colocar no plano diretor que em qualquer terreno da cidade eu possa empreender de 0 a 3, o município vai ter que correr atrás, a classe empresarial vai buscar saídas, a Caixa Econômica vai abrir o crédito e, melhor ainda, também está escrito na lei do plano diretor, os lotes irregulares até 2016, que foi quando entrou em vigor a lei da medida provisória do Michel Temer, né, da regulação fundiária, eles passam a ter prioridade dentro da prefeitura, ou seja, a gente vai trazer para o ambiente dos negócios aproximadamente uns 60 mil imóveis que estão hoje na irregularidade. Isto, por si só, já é um grande tema de discussão da cidade. E aí regulariza esse imóvel? Aí você regulariza esse imóvel, entendeu? Por uma tramitação mais rápida, né? A pessoa passa a ter escritura pública e hoje aquilo que está irregular, ele mora, tem uma casa, tem conta da Celesc, tem conta da Casan, mas ele tem um contrato de compra e venda com alguém, não tem cartório, não tem nada, ou seja, ninguém pode empreender nele. E qual o encaminhamento que o plano prevê para esses grupos, essas comunidades de invasões aí que existem na ilha? Muitas? As invasões que passaram a ser chamadas de ocupações, né, pelo Sistema Nacional da Habitação de 2016, né, o termo é um termo sociológico, né, mas o fundamento é o camarada que está invadindo ou ocupando, ele chega na ilha e não tem onde morar, então ele vai invadir, ele vai ocupar. Ao fazer isso, ele está infringindo uma legislação que está em vigor, mas ao mesmo tempo, a produção da habitação social em Florianópolis não tem dado conta de fazer com que essas camadas que vêm para cá, elas possam residir em áreas próximas do emprego. Moacir, não tem o menor sentido a SC 401, uma rodovia estadual dentro de Florianópolis, ser a rodovia que tem a maior quantidade de veículos em hora. Por quê? Porque as pessoas que moram no norte da ilha trabalham no centro. Ou às vezes até no continente. Ou no continente. E isto gera um fluxo de mobilidade absolutamente inútil. Ou seja, eu preciso criar empregos em Santo Antônio de Lisboa, preciso criar emprego em Ratones, preciso criar emprego no meio do caminho, ou no próprio bairro, nos Ingleses, no Jurerê, em Canasvieiras, para que essas pessoas não se desloquem. O plano prevê o Sim, a centralidade, né? O tema da centralidade que você estava levantando é exatamente isso daí. Vamos então analisar um pouquinho mais a centralidade, que o senhor é um especialista nessa matéria. Eu identifico o seguinte: a centralidade, na prática, já existe de alguma forma pela iniciativa privada. Isto nos bairros novos, Rio Tavares, Campeche, etc., norte da ilha, qualquer bairro que você queira definir, ele já tem serviços, digamos assim, essenciais de comércio, na verdade, farmácias, supermercados. Então, a iniciativa, lojas, né, de diversas atividades, essa atividade da iniciativa privada já está centralizada, instalada. Okay? Açougues, fiambrerias, etc. O que não está instalado é o poder público.
O plano diretor prevê essa Exatamente. O plano diretor, ele retira dos objetivos do plano de 2014, está lá escrito, nos objetivos do plano diretor. São objetivos do plano diretor de Florianópolis, lá na lei de 2014, a 482. Definir as centralidades. Nunca foram definidas, agora está sendo definida. Tem um anexo no plano diretor revisado que está na Câmara, que tem uma lista de lugares, ruas, trechos de rua, né, por bairro, aonde vai ser incentivada a centralidade. E aí, veja, Moacir, eu moro no Campeche há 5 anos, mas visito o Campeche há 18. É visível o que aconteceu no Campeche nos últimos 18 anos. Uma transformação extraordinária. Uma transformação extraordinária, né? Ele hoje tem tudo que eu quero. Tem banco, tem comércio, tem loja, tem supermercado, tem... Tudo não. Não tem serviço público lá. Isso. Ou muito pouco. O serviço público que existe tem uma UPA, tem 2 centros de saúde e as escolas. Perfeito. Mas o serviço público essencial, né, que é exatamente eu não me deslocar para fazer as coisas no centro, isto é o que falta ao Campeche. Essa é a centralidade. Então, por exemplo, na Avenida Pequeno Príncipe, que tem 2,7 km de comprimento, ela tem um comecinho da SC 405, rala de comércio, e ela começa ficando mais densa quando você se aproxima do cruzamento da Gramal, etc, etc. Muito bem. Não tem uma moradia nessa região. Então, a centralidade, na realidade, é a mistura de usos dentro de um local definido pelo poder público, com ele entrando, inclusive, para prestar serviços. Então, por exemplo, eu preciso pagar uma conta da Casan, discutir com a Celesc uma conta atrasada. Se eu não tenho um serviço desse ao lado da minha casa, eu vou pegar o ônibus ou o carro e vou no centro da cidade. Veja que loucura, né? Um serviço público, um cartório, uma atividade mais especializada. Eu sou um cidadão que mora no norte da ilha, quer renovar a carteira do motorista, ele pode ir aqui no Floripa Shopping e aí o exame médico é lá no continente. Exatamente. Quer dizer... Exatamente isso. Você matou agora, entendeu? Eu acabei de fazer isso. Moro Sério? no Campeche, fiz a revisão no Floripa Airport, tá? E fui tirar o exame médico lá no Estreito. Coqueiro, se eu não me engano, lá no centro. Como se na região onde o senhor mora não tivesse médico. Não tivesse um médico, uma atividade... Credencia o médico e está resolvido Então, o problema. veja, eu me desloco gratuitamente, entendeu? Então, pensar a centralidade é você pensar moradia, trabalho, lazer, diversão, usando o mínimo possível o automóvel e o máximo possível a caminhada e a bicicleta. Isto daqui é Floripa. Só que a gente precisa transformar isso em realidade. Você daria alguns exemplos de centralidades que estão previstas lá? São distritos e bairros, né? São distritos e bairros, né? São distritos e bairros que foram levantados pelo diagnóstico do poder público, né? O diagnóstico do poder público foi feito e ficou disponível durante todas as discussões do plano diretor em cada um dos distritos, né? Foi possível a comunidade dizer aqui sim, aqui não, né? Inclusive essa questão que pegou bastante, que foi a quantidade de andares, né? A quantidade de pavimentos, né? Que houve um visível equívoco do poder público no primeiro projeto que foi enviado para a Câmara, que havia essa possibilidade de você somar e de repente aparecer um edifício muito alto num lugar que não precisa, né? Agora tudo isso foi corrigido. Então, assim, conhecendo Florianópolis, que nem você conhece, você sabe de lugares na cidade que já tem centralidade sem o poder público colocar o dedo. Perfeito. Perfeito? Uhum. Se o poder público colocar o dedo num local que já está instalado uma possibilidade de ter serviços públicos para todo mundo e a iniciativa privada entrando com a habitação, porque aí é que está. O secretário Michel dava um exemplo muito legal da Made Bevenuta. Uhum. A Made Bevenuta está restaurada, tem ciclovia, etc, etc, mas não tem moradia. E ali é onde estão os estudantes que vão para o UDESC no começo da avenida ou vão para a UFSC no fim da avenida. Veja que loucura, né? Você tem uma avenida que liga 2 universidades, está cheia de bar, pizzaria, restaurante, posto de gasolina, etc, etc. E a moradia está em outro canto. E esse outro canto é muito caro. Não tem moradia, ela tem casas, né? Mas é um casas enormes. Mas número muito reduzido. Número muito reduzido. E na centralidade, isso pode alterar o gabarito? Claro, aí eu altero o gabarito, eu estimulo o empresário, dono de um terreno,
na Madre Bevenuta de fazer 4 pavimentos, entendeu? Aí ele faz uma doação para o município do lucro que ele vai ter aqui para o fundo de habitação, e o município pega esse dinheiro do fundo de habitação e vai construir habitação popular nos lugares aonde precisa. Então é equação financeira, né? Agora, o senhor colocou bem que os espaços aqui são muito restritos. O senhor falou em 30%, imagina. 30% onde a urbanização é permitida. Pois é restrito e é muito caro. Restrito, caro e a maioria irregular. Como é que vamos dar destinação para esse pessoal que está aí na periferia, aí nessas favelas da cidade? Moacir, eu fico impressionado como é que uma região metropolitana constituída de cara, quatro municípios fronteiriços, Palhoça, São José, Biguaçu e Florianópolis, e não há uma discussão integrada entre esses 4. Boa crítica. E por quê? Entre os 4. E por quê? Porque houve uma extinção política daquilo que é considerado região metropolitana em Florianópolis. Quando eu digo extinção política, né, o maior exemplo e o pior de todos que eu vi nesses 5 anos que eu estou aqui foi o contorno rodoviário, aonde a obra do contorno rodoviário aumentou em quase 20% o seu custo. Até mais. Na primeira fase, que foi quando o projeto do traçado que passava em Biguaçu, o município, em algum mandato, aprovou um condomínio fechado por onde passava... Isso foi na Palhoça. Na Palhoça, onde passava o contorno. Então, resultado, você tem que driblar aquele empreendimento. Nessa driblada, 3 túneis. Cada túnel, X milhões de reais. Ou seja, veja só, isso é um assunto metropolitano. Um contorno rodoviário é um assunto metropolitano. O lixo de Florianópolis é um assunto metropolitano. Perfeito. A nossa água vem de Santa Maria da Imperatriz, quer dizer, então, cadê a discussão metropolitana? Depois que acabar a discussão do plano diretor, o prefeito Topázio tem que chamar o prefeito de Palhoça, o Orvino de São José, o de Biguaçu, o de Santa Amaro, tá certo? E dizer, pessoal, chega. E né? essa integração metropolitana não existe na realidade? Não existe na realidade, cada um faz o seu e os exemplos estão caindo de maduro, né? Professor Ângelo Marcos Arruda, nosso entrevistado de hoje dentro do Conexão ND. Temos aqui várias pautas ainda, vários assuntos na nossa pauta de hoje. Vamos entrar mais na questão do plano diretor, a tramitação, a sua expectativa. O senhor que é uma das pessoas, os técnicos que mais entendem de plano diretor neste momento aqui em Florianópolis. E o plano diretor de Florianópolis, algumas de suas características, imagino eu, também interessa a discussão ao município de Santa Catarina, sobretudo, grande município, de acordo? Exatamente. Até porque esse tema da centralidade, por exemplo, está presente, né? Exatamente. Permeia todos eles. Exatamente. Então nós retornamos em seguida, professor, logo após um rápido intervalo comercial com Conexão ND. Hoje, professor arquiteto Ângelo Marcos Arruda, que integra o Conselho da Cidade, o Conselho que acabou de encaminhar à Câmara Municipal pelo prefeito Topázio Silveira Neto, o novo plano diretor de Florianópolis. Retornamos em seguida. Até... Estamos apresentando o seu Conexão ND pela Record News. Hoje, com a honrosa presença do professor, arquiteto e urbanista Ângelo Marcos Arruda. Larga experiência em planos diretores em Campo Grande e outras cidades brasileiras. Professor, entrevista que estará disponível totalmente na íntegra no portal ND+, líder absoluto em comunicação digital em Santa Catarina. Professor, a tramitação do plano diretor, qual é a sua expectativa? O senhor que participou dos debates e também no Conselho da Cidade, que foi o principal órgão colegiado. De maneira absolutamente rápida, o Conselho da Cidade analisou o relatório, Verdade. Fez reuniões remotas, né? Teve um dia que foi na sexta-feira, que acabou às 11 horas da noite. E agora está na Câmara. A Câmara tem seu rito, né, Moacir? A Câmara tem seu rito, ou seja, ela precisa tramitar nas comissões A, B e C, Constituição e Justiça, Obras e Infraestrutura, etc., etc. E a leitura que eu faço, né, é que, como ele entrou na Câmara sendo filtrado por uma discussão dos distritos e do próprio Conselho, né, apesar de toda a discussão que plano diretor gera em Floripa, aliás, isso é uma característica de Florianópolis, tá?
Florianópolis tem uma discussão cultural de plano diretor que eu não conheço em cidade nenhuma. Exato. Tá? Em cidade nenhuma. Exato. Né? A expectativa nossa do Conselho da Cidade é que a Câmara de Vereadores, né, tramite, faça as 2 audiências que ela pretende fazer e antes do final do ano aprove. Perfeito. Essa é a expectativa. Né? Ela pode ter algum solavanco? Pode, claro que pode. Né? Haja vista a própria história cultural de Florianópolis, né? Quer dizer, que planos diretores aqui não é um assunto tão fácil de ser colocado. De fato, a gente tem uma cidade que tem uma complexidade muito grande, uma ilha paradisíaca com 40 e tantas praias, tá certo? Com muita visibilidade nacional, com muita visibilidade na tecnologia da informação, com pessoas de caráter nacional aqui, como Guga e etc. Né? Então, o Brasil inteiro está olhando para Florianópolis. Duas lagoas, cachoeiras, mares, lagoas, rios. Cachoeiras, mares, uma bela comida, um povo historicamente e culturalmente muito simpático e muito acolhedor, né? E muito fluido do ponto de vista das relações. Né? No debate, no fórum que o Grupo ND promoveu, lá na sede do SEBRAE, houve uma intervenção muito oportuna do senhor, lembrando, queria que o senhor confirmasse, né? Sim. Que lá em Campo Grande atualizaram o plano diretor em uma discussão que levou 7 meses. 7 meses. Real isso? Isso. Era eu quem estava na coordenação acadêmica. Porque já havia um consenso da cidade que... A gente já tem um Conselho da Cidade desde 87, que foi exatamente o ano que foi criado o Instituto, e o ano que eu vim para Florianópolis conhecer. Então, nós fundamos o Conselho em 87. Foi fundamental lá. Foi fundamental. O Conselho de lá chamava CMDU, né? Hoje se chama Conselho da Cidade. Ele tinha uma tradição de discussão, representado pelo poder público, empresariado, setor acadêmico, profissionais, arquiteto, engenheiro, tudo certinho. Comunidade, né? Só que lá tem uma estrutura diferente, Moacir. Lá tem as 7 regiões da cidade, com 7 grandes conselhos na comunidade, e primeiro você passa por esses conselhos, e esses conselhos indicam representantes para participar do conselho maior, então o assunto veio filtrado. Quando a gente entrou para fazer o plano, essa comunidade toda participou desde o começo. Então, tinha representantes da região norte, sul, leste, oeste, centro, já elaborando o plano tecnicamente. Então, quando ele entrou no conselho, ele já era consenso. Tá? Ou seja, a discussão técnica dentro da prefeitura e fora da prefeitura, ela ocorreu sem os percalços jurídicos que aqui tem. Né? Lá em Campo Grande não há judicialização do plano diretor, há discussão política. Aqui não pode, aqui tem que ser menos, isso é absolutamente saudável. Agora, essa tramitação de Campo Grande, de alguma forma, aconteceu aqui também agora no atual plano diretor, de acordo? Sim, de acordo, porque se você começar, o poder público fez o diagnóstico dos distritos, tramitou nas audiências públicas e vai para o conselho, ou seja, se a gente considerar que tudo começou em junho, né, se chegar em dezembro, dá 6 meses. Né? Professor, eu tenho outra observação, gostei que o senhor fizesse a sua análise. Eu acho que intendência é uma coisa antiga já, né? Vem do tempo do Império. Intendência vem do tempo do Brasil colônia. Pois é, então é até anterior ao Império. Mas veja bem, não está na hora de ter subprefeituras aqui em Florianópolis, subprefeitura no Alagoa, no Campeche. Absoluta certeza. Inclusive com autonomia administrativa e financeira. Exatamente. Aproveitando essa divisão dos 18 distritos, você instalar uma administração distrital, instalar uma câmara da sociedade local, associação de moradores, clube de mães, tá certo? ONGs, tudo que existe ali naquela região, você cadastra todo mundo e traz todo mundo para dentro do espaço. Em cada bairro de Campo Grande tem centros comunitários maravilhosos, né? Grandes, construídos pela prefeitura. Eu conheço do Pântano, conheço de Ribeirão, conheço do Campeche, de vários lugares. Aí você instala o poder público. Com que? Com os serviços essenciais imediatos. Perfeito. E instalam a subprefeitura. Então, assim, eu acho que esse, Moacir, vai ser o próximo passo, tá? Quando a gente for... Porque a promessa que fizeram para mim, como conselheiro, foi o seguinte: Ângelo, a ideia que você trouxe para o conselho, que todo mundo está negando, o plano mais simplificado e um plano mais estruturado, a gente volta a discutir ela na próxima revisão, que deve começar imediatamente após essa ser aprovada, porque essa tem data de vencimento, né? Porque ela era para ter sido feita em 2019 e não foi feita, né?
Então, assim, nessa próxima revisão, a gente pode rediscutir tudo isso, Moacir. Quais são os pontos que o senhor entende que são mais polêmicos nesse projeto que está na Câmara? Os pontos mais polêmicos que estão na Câmara É gabarito, são... por exemplo, não? Hã? Gabarito. É gabarito? Gabarito. Disparado? Disparado o gabarito porque há um desconhecimento técnico do que seja gabarito para uma cidade. Perfeito. Tá? Quem determina a altura do prédio não é a lei que diz que pode ser até 12 ou 16. Quem determina a altura do prédio do urbanismo é o terreno. O terreno, as dimensões do terreno, quando eu digo que eu posso construir 3 vezes a área do terreno em área, né? E digo que eu só posso ocupar metade do terreno, se o terreno tem 2.000, eu posso ocupar só 1.000, tá? Mas eu posso construir 6.000, então eu já estou dizendo que vai ter 6 andares de 1.000. Se eu sou o dono do terreno e faço um projeto bonito de ter só 300 metros quadrados de área ocupada num terreno de 2.000, eu posso pegar esses 6.000 e fazer 20 pavimentos. Olha que conta. E ao construir só 300 em 2.000, eu estou liberando para a cidade 1.700 metros quadrados de um terreno de 2.000. Eu estou infiltrando mais água, eu estou fazendo mais drenagem, eu estou fazendo... Aqui em Florianópolis isso não pode, porque todas as zonas têm gabaritos limitadores. O senhor condiciona, então, o gabarito à área física do terreno? A dimensão do terreno e ao recuo lateral. E, por exemplo, a necessidade de existência de serviços básicos, tipo saneamento, tipo água, energia... Tudo é mais barato. Sim, isso é essencial para fazer a verticalização e o adensamento. Sim. Né? Mas sistema de transporte, sistema mobilidade... de transporte, infraestrutura de saneamento, Isso. água, luz, esgoto, lixo, tá certo? Isso é essencial. Isso não se discute. Né? Aonde não tem isso, não dá para verticalizar, nem dá para adensar. E os que fazem oposição, têm que argumentos para contestar a sua tese? Sombra permitida pela verticalização, Sim. o que de fato é real, Sim. como aconteceu em Balneário Camboriú, em excesso. Perfeito. Em excesso, Sim. tá certo? Muitas pessoas morando no mesmo lugar, ao invés de melhorar, pode piorar a circulação, o que também é verdade, mas tudo isso eu planejo. E como que eu planejo, Moacir? Eu escrevi um artigo agora, esse ano, em fevereiro, publicado no jornal aqui, em que eu estudei matematicamente a densidade de Florianópolis e afirmei o seguinte: a nossa ilha tem limites, e o limite dela é 970 mil habitantes. A gente tem 516 o ano passado, tá? Então, tudo que existe de terra disponível para edificação legal ou irregular, a gente só cabe 960. O prefeito Topázio ligou para mim, perguntando se aquilo dali era uma realidade, né? Porque aqui se discute muito a chamada capacidade de suporte. Perfeito. Né? Qual é a infraestrutura, né? E aí eu tenho 2 filhos engenheiros que eles dizem o seguinte: pai, me dê o número que a engenharia corre atrás. Agora, em que quantidade de anos eu vou ter 960 mil habitantes? Daqui a 60 anos. Então, se eu não tenho capacidade de planejar a cidade daqui a 60 anos, prevendo os lugares aonde vai ter adensamento, antecipando a discussão de infraestrutura, de mobilidade, de saneamento, de lixo, eu não serei um bom gestor público. Mas a sua previsão, então, de duplicação... 60 anos, em 60 anos a gente consegue atingir... Não é muito, não? Não, por causa da taxa de crescimento nossa, Moacir. Nós crescemos 1,2%, 1,3% ao ano. Eu fiz a estatística demográfica, entendeu? E para chegar aonde eu queria chegar, deu 59,4 anos. Portanto, temos 40 anos aí para prevenir e definir o futuro da cidade. Perfeito. Com planejamento e com alianças possíveis, né? O que eu chamo... Até agora não temos tido competência para fazer isso. O que eu chamo de alianças possíveis são alianças dos poderes, todos, judiciário, executivo, legislativo. Certo. Eu tenho que ter uma aliança aqui. Isso não existiu até hoje? Não existiu até hoje, tá certo? Porque, como ela é ilha, eu tenho o Poder Judiciário federal e estadual, perfeito? Então tem que ter uma aliança aqui, alguém tem que costurar uma aliança aqui, alguém tem que costurar a aliança dos 3 poderes e essa costura tem que ser feita pelo Executivo.
Professor Ângelo, nesse projeto tem aí o chamado a transferência do direito de construir. Meu Deus, que coisa instituto linda. é esse? Que coisa linda isso. Isso foi uma ideia da relatoria, né? A relatoria do Conselho foi constituída pelo Vinícius, que é um conselheiro da OAB, Sim. e ele escolheu 5 colegas do Conselho para relatar junto com ele, né? A transferência do direito de construir, Moacir, já existe no Estatuto da Cidade, que é mais ou menos o seguinte: ela é muito utilizada em edifícios do patrimônio histórico. Tá? Vou te dar um exemplo, né? Um edifício fundamental em Florianópolis, por exemplo, o Clube 12. Tá? O Clube 12 está ali na Ercílio Luz, tá certo? Ninguém quer, tá certo? Está com dificuldade de manutenção, etc, etc. E aí alguém quer derrubar o Clube 12, por alguma hipótese, para construir uma torre. Aí o dono do Clube 12 vai na prefeitura e diz: olha só, o meu terreno ele tem um potencial construtivo de 20 mil metros quadrados, mas eu só tenho aqui construído 3 mil no Clube 12. Eu quero vender os 17 mil para quem está querendo comprar o meu terreno e derrubar o clube em outro lugar da cidade. Então isso se chama transferência do direito de construção. O Clube 12 tem direito de construir 20 mil, só tem 3, mas ele está impedido de fazer essa mais-valia porque tem um prédio histórico no meio. O Clube 12 ou a empresa que comprar o Ou Clube a 12. empresa que comprar. E isso funciona na prática? Mas São Paulo existe, Recife existe, Campo Grande tem 5 exemplos maravilhosos que a gente tombou um prédio em cima de um terreno histórico, a empresa foi lá e comprou o direito de construir do dono do terreno e construiu em outro canto. A relatoria criou a transferência do direito de construir verde. Para onde? Quem é o nosso maior problema aqui? Meio ambiente, inegavelmente. Quando eu digo maior problema, né, porque nós estamos numa ilha e nós temos área de preservação, áreas de interesse ambiental, etc, etc. Então, criada a transferência do direito de construir verde, o proprietário de uma área privada dentro de uma APP, que ele está limitado a fazer alguma coisa, né? O município vai lá, senta com ele: olha, companheiro, tem alguém aqui que você tá dentro de uma área que nós queremos ela ser preservada. Então, nós vamos intermediar a compra do teu direito de construir aqui, que você está impedido, porque é APP, para alguém comprar esse direito de construir no lote a 2 quadras daqui, que não é APP. Tudo bem? Tudo bem. Então o cara transfere o direito de construir, que é dele, para um lote, para um outro lote, alguém compra este empreendimento e ele mantém a área da APP funcionando. Olha que legal. Né? É uma saída muito boa para os nossos maiores problemas que a gente tem na cidade. Um dos maiores problemas de Florianópolis, como o senhor sabe, é a insegurança jurídica, sobretudo para os empreendedores. O novo plano dá a segurança? O novo plano, ele começou buscando a segurança jurídica. A primeira revisão que foi feita em 2018 foi exatamente lendo a lei de 2014 naquilo que ela estava com insegurança jurídica, né? E aí avançou-se nas centralidades. Veja, na realidade mesmo, assim, essa revisão que foi feita é uma revisão muito simples, porque ela tem 70% dos artigos que organizam juridicamente o que estava inconsistente na de 2014, tá? E trouxe à baila a discussão da revisão, né, do conceito de centralidade. Então, se a gente for fechar a lupa dentro do plano diretor, a gente vai ver que ele não mexeu em nenhum mapa, não mudou o zoneamento de nenhuma região da cidade, né? Criou incentivos aonde já era possível criar, né? E entregou os lugares legais para se morar. Estamos encerrando o nosso programa. Gostaria de última questão. Até quando vamos continuar de costas para o mar numa ilha maravilhosa como essa? Até o dia que a gente tiver coragem de olhar para a ilha de Santa Catarina, essa cidade maravilhosa, e pensarmos que do perímetro dela inteirinho, da quantidade de quilômetros que ela tem em borda para o mar, a gente não tem 20% dela olhando para o mar. Então, os maiores exemplos estão no centro, depois a gente vai para lugares mais longe, né? E isso é preciso um projeto, e um projeto de fôlego, para usarmos, por exemplo, Moacir, uma ideia que eu acho maravilhosa, Sim. que é o deck sobre a Restinga. O deck sobre a Restinga funciona nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as pessoas vão à praia, né? Em determinados lugares parecidos com Florianópolis, num deck de madeira,
Porque aí o idoso vai, o cadeirante vai, tá certo? E chega na beira da praia e eu curto a praia. E conhece e passa a preservar aquilo E passa também. a preservar. Um deck sobre a restinga, tá? Onde eu possa caminhar e andar de bicicleta e ver o mar, né? E não simplesmente morar no mar. E o outro grande exemplo que a gente tem vem de João Pessoa. João Pessoa, na beira do mar, é 4 pavimentos. A 3 quadras, 6 pavimentos. A 8 quadras, 8 pavimentos. Pirâmide. É uma pirâmide ao contrário. Certo. É uma pirâmide, né, em que na beira do mar eu tenho o mais baixo e o mais alto, a 8 quadras, é onde você pode construir 12. A gente precisa absorver essas ideias aqui. Professor Ângelo Marcos Arruda, arquiteto, urbanista, titular do Conselho da Cidade. 50 segundos para a sua despedida, alguma consideração final que o senhor queira fazer. Agradecendo mais uma vez a sua presença aqui Eu no que Conexão. agradeço, Moacir, de estar aqui mais uma vez, né, conversando sobre a cidade que eu moro, a cidade que eu resolvi ficar para sempre, a cidade que eu estudo e a cidade que eu me entrego para discuti-la. Eu não tenho medo de discutir Florianópolis, eu quero discutir Florianópolis com quem quer que Florianópolis seja uma cidade, de fato, sustentável, integrada, envolvente e desenvolvida. Professor arquiteto Ângelo Marcos Arruda, mais uma vez agradecimentos pela sua participação no nosso Conexão ND. Agradecimentos especiais ao caro telespectador que nos acompanhou até esse momento. Esta entrevista está disponível no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Obrigado mais uma vez, um grande abraço a todos, muito boa noite, saúde e até a próxima.